Você acorda, pega o celular quase sem pensar, e antes mesmo de levantar da cama, sua mente já está em guerra. Comparação, ansiedade, correria, uma sequência de microdescuidos que parecem inofensivos, mas que estão destruindo lentamente a pessoa que você poderia ser. Não é falta de capacidade, não é destino, não é azar. É a forma como você está começando o seu dia. Os primeiros minutos da manhã estão decidindo silenciosamente se você vai viver como protagonista da própria história ou como alguém arrastado pelas exigências dos outros. Seja bem-vindo ao Oráculo Estoico. Aqui, a sabedoria milenar dos filósofos estoicos encontra os desafios da vida moderna. Nos próximos minutos, você vai descobrir a rotina matinal estoica que transforma pessoas comuns em versões extraordinárias de si mesmas. Os antigos estoicos entendiam isso com uma clareza brutal. Marco Aurélio não tinha um feed infinito para rolar, mas tinha tentações, distrações e pressões muito maiores do que as da maioria das pessoas hoje. Mesmo assim, ele começava o dia se perguntando: quem eu preciso ser hoje para estar à altura do que a vida vai me exigir? Essa pergunta não é filosófica apenas por beleza. Ela é uma arma, porque o jeito como você acorda não é neutro. Ou você assume o comando da própria mente, ou entrega esse poder para qualquer notificação, qualquer preocupação, qualquer humor do momento. Perceba com honestidade. Quantas vezes você acorda reagindo em vez de escolhendo? Você abre o olho e já está atrasado, já está irritado, já está se justificando mentalmente. A sua manhã, em vez de ser um momento de construção, vira um incêndio que você tenta apagar o resto do dia. O problema é que ninguém te ensinou a usar a manhã como um campo de treinamento da sua identidade, não como um horário de sobrevivência. É por isso que você sente que vive correndo, mas evolui pouco. A verdade é dura, mas libertadora. Se você continua começando seus dias do mesmo jeito, não importa quantos vídeos de motivação assista, você volta sempre ao mesmo ponto. A boa notícia é que você não precisa de sorte, nem de talento extraordinário para mudar isso. Precisa de uma rotina matinal com princípios claros, que alinhe o que você pensa, sente e faz com a pessoa que você está decidido a se tornar. É exatamente isso que este vídeo vai te entregar. Ao longo deste conteúdo, você vai conhecer 4 rituais matinais inspirados na filosofia estoica que podem acelerar sua evolução de um jeito que você talvez nunca tenha experimentado antes, porque eles não mexem só na sua agenda, mas na raiz da sua identidade. Então, se esse tema faz sentido para você, fica até o final. Deixa o like para esse conteúdo alcançar mais pessoas. Comenta o que mais te pega nas suas manhãs hoje e se inscreve no canal para receber os próximos conteúdos que vão aprofundar ainda mais essa transformação. Existe um momento logo depois que você acorda em que ninguém ainda pediu nada de você. É um espaço curto, silencioso, em que o mundo ainda não invadiu a sua mente. Esse é o território mais valioso do seu dia, e mesmo assim, a maioria das pessoas o entrega de graça para distrações. É aqui que entra a âncora da identidade. Antes de responder mensagens, antes de rolar qualquer tela, antes de vestir a máscara que o mundo espera, você escolhe conscientemente quem você vai ser hoje. Não quem você sente que é, mas quem você decide ser, mesmo com falhas, medo e preguiça. Os estoicos não se iludiam com a própria natureza. Eles sabiam que, sem direção, a mente é arrastada por impulsos, humores e velhos hábitos. Por isso, em vez de acordar, vendo no que vai dar, você inicia o dia plantando uma declaração interna. Hoje eu ajo com coragem. Ou, hoje eu escolho a disciplina, mesmo quando for desconfortável. Ou, hoje eu não vou negociar minha integridade. Não é uma frase bonitinha de efeito, é um compromisso.
É como se você estivesse assinando um contrato silencioso com a versão mais elevada de si mesmo. Nesse momento, você não está apenas definindo um objetivo, está escolhendo um papel. Pense como um ator que se prepara para entrar em cena. Ele não espera sentir vontade de interpretar bem. Ele entra como se já fosse o personagem. A âncora da identidade funciona assim. Você acorda e assume o papel de alguém que encarna uma virtude específica. Pode ser coragem, temperança, justiça, sabedoria. Em vez de acordar como alguém cansado, atrasado, irritado, você acorda como aquele que, apesar de cansado, age com firmeza e clareza. A prática é simples, mas profunda. Assim que acordar, antes de pegar qualquer dispositivo, sente-se na cama ou em uma cadeira. Respire fundo algumas vezes e se faça duas perguntas diretas. Quem eu escolho ser hoje? E qual virtude eu me recuso a abandonar, mesmo se tudo der errado? Em seguida, formule uma frase curta e objetiva que traduza essa escolha. Você pode até sussurrar em voz baixa para tornar mais real. Hoje eu sou alguém que não foge do que precisa ser feito. Ou, hoje eu sou alguém que responde com calma, não com impulsividade. Repita essa identidade até sentir que ela tem peso, não como uma promessa vaga, mas como uma decisão firme. Ao longo do dia, essa âncora vira um filtro. Quando bater a vontade de procrastinar, você se lembra. A pessoa que escolhi ser hoje age mesmo sem vontade. Quando surgir uma discussão desnecessária, você se pergunta: a identidade que eu declarei se rebaixaria a isso? Com o tempo, você percebe algo poderoso. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, os problemas continuam aparecendo, mas a forma como você se posiciona muda. E é essa mudança interna que começa a acelerar a sua evolução. Esse tipo de ritual mexe com algo muito profundo em você: a necessidade de coerência. O ser humano odeia se ver como alguém incoerente. Quando você declara uma identidade pela manhã, seu cérebro começa a buscar maneiras de provar que aquilo é verdade. Se você não faz esse movimento consciente, ele faz o oposto. Tenta confirmar antigas narrativas como: sou desorganizado, sou fraco, sou ansioso. E assim você repete sempre as mesmas respostas. A âncora da identidade é o primeiro tijolo da sua manhã estoica. Ela substitui o caos inicial por direção. Não tira a dificuldade da vida, mas te entrega uma postura nova diante dela. E o mais interessante é que, ao praticar isso todos os dias, você deixa de viver como alguém que reage ao que acontece e passa a se enxergar como alguém que escolhe quem é, independentemente do cenário. Esse é o início da verdadeira liberdade. Agora que você já definiu quem escolhe ser, é hora de encarar a parte mais difícil: reconhecer quem você ainda está sendo sem querer. Porque a verdade é que todos nós carregamos inimigos internos disfarçados de normalidade. São padrões de autossabotagem tão repetidos que se tornaram invisíveis. Você até acha que está no controle, mas basta a primeira frustração do dia para aquele velho você aparecer. O impulsivo, o acomodado, o que arruma desculpas perfeitas para não agir. Os estoicos eram implacáveis nesse ponto. Eles não fingiam ser perfeitos. Epiteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, dizia que o verdadeiro inimigo não está fora de você, está dentro. Não é a pessoa que te traiu, o chefe que te pressionou, o sistema injusto. O verdadeiro combate acontece entre quem você quer ser e os vícios que você alimenta sem perceber. E o pior é que esses vícios são espertos. Eles não aparecem como vilões óbvios. Eles vêm mascarados de proteção, de cansaço justificado, de só dessa vez. Por isso, a segunda prática da rotina matinal estoica é o mapeamento do inimigo interno. É um exercício de autoconhecimento radical que a maioria das pessoas evita porque exige honestidade sem piedade.
Você vai dedicar 3 minutos logo depois de definir sua identidade para escrever ou mentalizar com clareza. Hoje, meu maior risco de me trair é... Complete essa frase sem rodeios. Pode ser procrastinação, raiva desproporcional, fuga através de distrações, necessidade de aprovação, comparação tóxica, orgulho ferido que te faz dizer o que não deveria. Essa prática não é sobre se culpar, é sobre antever o terreno. É como um guerreiro que estuda o campo de batalha antes da luta. Você sabe que vai ser testado, sabe que algo vai te provocar, que alguma tentação vai surgir, que em algum momento você vai querer desistir da identidade que declarou pela manhã. Mas em vez de esperar isso acontecer e ser pego de surpresa, você se prepara. Você mapeia suas vulnerabilidades enquanto ainda está lúcido, antes que as emoções tomem conta. Aqui está o segredo que poucos entendem. Autoconhecimento sem ação é só entretenimento psicológico. Não adianta você saber que é impulsivo se não cria estratégias para lidar com isso antes que o impulso apareça. Então, depois de identificar seu ponto fraco do dia, o próximo passo é criar uma resposta prévia. Se você sabe que tende a procrastinar tarefas difíceis, já decide. Quando bater a vontade de adiar, eu vou fazer só os primeiros 5 minutos sem negociar. Se você sabe que explode com críticas, já estabelece. Quando alguém me confrontar, eu vou respirar 3 vezes antes de responder. Essa antecipação transforma tudo, porque agora você não está mais reagindo de improviso. Você está respondendo a partir de um plano traçado quando sua mente estava clara. É como se você estivesse deixando instruções para o seu eu futuro, aquele que vai estar sob pressão. E ao fazer isso toda manhã, você começa a notar os padrões. Toda segunda eu acordo com preguiça extrema. Toda vez que me comparo nas redes, eu fico paralisado. Sempre que me cobram demais, eu me fecho. Esses padrões são mapas. Eles mostram onde está o campo minado da sua evolução. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Ele sabia que o poder absoluto poderia corrompê-lo, então toda manhã ele repassava suas fraquezas: vaidade, irritação, impaciência. Ele não esperava virar santo. Ele só não queria ser pego desprevenido por si mesmo. E é isso que você precisa fazer também: olhar para dentro com coragem e dizer: eu sei onde eu falho, eu sei o que me desvia, e hoje eu não vou fingir que isso não existe, vou encarar isso de frente. Esse ritual te tira do piloto automático e te coloca no papel de observador ativo da sua própria mente. E quando você faz isso repetidamente, algo interessante acontece. Você para de ser refém dos seus padrões e começa a ser o arquiteto deles. Você já escolheu sua identidade e mapeou suas fraquezas. Agora vem o treino mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais transformador. Ensinar sua mente a não reagir a cada pensamento que aparece. Porque o problema não é ter pensamentos ruins, ansiosos ou pessimistas. O problema é acreditar que você precisa obedecer a todos eles. A maioria das pessoas vive como se a mente fosse um tirano que deve ser atendido imediatamente. Surge um pensamento de medo e elas entram em pânico. Surge um pensamento de raiva e elas explodem. Surge um pensamento de preguiça e elas desistem. É como se não houvesse filtro entre pensar e agir. Os estoicos tinham um nome para isso: falta de controle sobre as impressões. Eles perceberam algo revolucionário. Você não escolhe os pensamentos que chegam, mas escolhe como responde a eles. Sêneca dizia que a mente não treinada é como uma casa em chamas, onde qualquer fagulha se transforma em incêndio. Mas a mente treinada observa a fagulha, reconhece que é só uma fagulha e escolhe se vale a pena transformá-la em algo maior. Esse é o terceiro pilar da rotina matinal estoica: o silêncio ativo. Não é meditação no sentido convencional. É um treino de não reatividade. A prática é direta.
Depois de mapear suas vulnerabilidades, você vai dedicar 5 minutos para sentar em silêncio absoluto, sem música, sem celular, sem distração de qualquer tipo. Você simplesmente fecha os olhos e observa o que acontece dentro da sua cabeça. Não tenta controlar, não tenta esvaziar a mente como se isso fosse possível. Você apenas nota. Um pensamento de preocupação surge. Você registra mentalmente. Ah, preocupação chegou. Uma sensação de impaciência aparece. Você reconhece. Impaciência está aqui. Um impulso de levantar e fazer outra coisa bate forte. Você percebe. Impulso de fuga surgiu. O objetivo não é se livrar desses visitantes mentais. É treinar a habilidade de vê-los sem se tornar eles. Porque a maioria das pessoas se identifica completamente com cada pensamento. Se surge ansiedade, elas não pensam, a ansiedade está aqui. Elas pensam, eu sou ansioso. Se surge raiva, não é a raiva apareceu. É eu estou com raiva e preciso fazer algo agora. Essa identificação instantânea é o que tira sua liberdade. Você vira escravo das suas reações automáticas. Esse treino matinal cria uma distância saudável entre você e seus impulsos. É como se você estivesse sentado na margem de um rio, observando os pensamentos passarem como folhas na correnteza. Algumas folhas são bonitas, outras são feias, mas você não precisa pular no rio para pegar nenhuma delas. Você simplesmente observa. E com o tempo, essa habilidade se transfere para o resto do dia. Quando alguém te provoca, em vez de explodir instantaneamente, você consegue perceber. A raiva está querendo que eu exploda, mas eu não sou obrigado a obedecer. Quando a vontade de procrastinar aparecer, você nota, o desconforto está pedindo para eu fugir, mas eu posso sentir o desconforto e agir mesmo assim. Esse é o músculo mental que separa pessoas reativas de pessoas que lideram a própria vida. E ele não se desenvolve lendo sobre isso. Ele se desenvolve praticando todos os dias, especialmente de manhã, quando sua mente ainda está mais limpa, antes de ser bombardeada pelas exigências externas. Esses 5 minutos não são tempo perdido. São investimento direto na sua capacidade de autorregulação emocional. Você está literalmente reprogramando a forma como seu cérebro lida com estímulos. Marco Aurélio praticava isso antes de enfrentar o Senado romano, antes de tomar decisões que afetariam milhões de pessoas. Ele sabia que, se não treinasse a mente para não reagir impulsivamente, qualquer provocação, qualquer crítica, qualquer frustração poderia destruir sua capacidade de governar com sabedoria. E o que está em jogo na sua vida talvez não seja um império, mas é a sua paz, suas relações, sua evolução. Se você não treina o silêncio ativo, vai continuar sendo arrastado por cada onda emocional que aparecer. Essa prática é o antídoto para a cultura da hiperreação em que vivemos, onde todo mundo responde a tudo o tempo todo, sem filtro, sem pausa, sem reflexão. Quando você domina a arte de observar sem reagir, você se torna imbatível, porque ninguém mais consegue te desestabilizar. Você simplesmente nota o que está acontecendo e escolhe com clareza como quer responder. Agora chegamos ao ponto onde a filosofia sai da cabeça e entra no corpo, porque você pode declarar uma identidade, pode mapear suas fraquezas, pode treinar sua mente para não reagir. Mas se o seu corpo está fraco, se você não consegue fazer algo difícil voluntariamente, tudo isso vira só teoria bonita. Os estoicos entendiam que o corpo não é apenas um acessório da mente. Ele é o primeiro campo de batalha, onde você prova para si mesmo que realmente tem controle sobre a própria vida. Se você não consegue levantar da cama quando o despertador toca, como vai ter disciplina para construir um projeto? Se você não aguenta desconforto físico por 10 minutos, como vai aguentar a pressão emocional de uma crise? É aqui que entra o quarto pilar, o movimento como declaração.
Não estamos falando de exercício para ter um corpo bonito ou para perder peso. Estamos falando de usar o movimento como um ato de autoafirmação, como uma forma de dizer para si mesmo todos os dias: eu sou capaz de fazer coisas difíceis, mesmo quando não tenho vontade. Marco Aurélio treinava fisicamente não porque queria impressionar alguém, mas porque sabia que comandar o próprio corpo, especialmente quando ele resiste, é treinar a vontade. Cada vez que você faz uma flexão a mais, cada vez que corre mais um minuto mesmo querendo parar, você está fortalecendo algo muito maior que músculos. Você está fortalecendo sua capacidade de superar resistência interna. A prática é simples e não exige academia, equipamento ou muito tempo. Logo depois do silêncio ativo, você vai dedicar de 10 a 15 minutos para algum tipo de movimento intencional. Pode ser flexões, agachamentos, abdominais, corrida leve ou até uma caminhada rápida. O que importa não é o tipo de exercício, mas a intenção por trás dele. Você não está se movendo para queimar calorias. Você está se movendo para provar que pode comandar seu corpo mesmo quando ele preferia ficar parado. Está treinando a habilidade de escolher desconforto voluntário, porque a vida vai te oferecer desconforto involuntário o tempo todo. E se você não sabe lidar com o que escolhe, vai ser destruído pelo que não escolhe. Enquanto se move, preste atenção no que acontece dentro de você. A mente vai começar a negociar. Já fez o suficiente. Amanhã você compensa. Não precisa exagerar. Esses são os mesmos argumentos que ela usa quando você precisa ter uma conversa difícil, quando precisa terminar um trabalho importante, quando precisa fazer o que prometeu. A diferença é que durante o movimento matinal, você está no controle do contexto. Você pode simplesmente ignorar a negociação e continuar. E cada vez que faz isso, você está enviando uma mensagem clara para o seu cérebro: eu decido, não você. Esse tipo de treino cria uma confiança profunda, não a confiança arrogante de quem acha que sabe tudo, mas a confiança silenciosa de quem já se provou capaz. Você sabe que quando bater aquele projeto difícil, aquela meta assustadora, aquela situação que exige coragem, você vai conseguir porque já treinou a habilidade de não desistir quando fica desconfortável. O movimento matinal vira o seu laboratório de caráter. É ali que você testa todos os dias se realmente é quem disse que seria na primeira prática da manhã. Os estoicos não separavam corpo e mente como se fossem coisas diferentes. Eles sabiam que o corpo fraco gera uma mente fraca, não por falta de inteligência, mas por falta de firmeza. Quando você não tem controle sobre o próprio corpo, sua mente começa a acreditar que você não tem controle sobre nada. E aí você entra naquele ciclo vicioso de procrastinação, justificativas e frustração. Mas quando você se move, quando sente o músculo queimar e continua, quando sua respiração acelera e você não para, algo muda. Você percebe que é mais forte do que pensava. E essa percepção não fica só no treino, ela vaza para todas as áreas da sua vida. Então, esse movimento matinal não é sobre fitness, é sobre liderança pessoal. É sobre você liderar o próprio corpo antes de tentar liderar qualquer outra coisa. Porque se você não lidera a si mesmo, como vai liderar um projeto, uma família, uma carreira? Cada repetição que você faz contra a vontade é um voto de confiança em você mesmo. Cada momento de desconforto aceito voluntariamente é um treino para os desconfortos que vão aparecer sem avisar. Você já percebeu que, depois de uma boa manhã, o dia inteiro parece andar em outro ritmo? Não é coincidência. Quando você ancora sua identidade, mapeia seu inimigo interno, treina o silêncio ativo e usa o corpo como declaração de força, algo começa a acontecer em segundo plano. Sua mente passa a enxergar a própria vida com mais clareza. A conclusão dessa rotina não é apenas encerrar amanhã,
é costurar tudo isso em um compromisso real com a sua evolução. Porque de nada adianta um ritual poderoso se, ao sair pela porta, você volta ao velho modo automático. A filosofia estoica sempre teve uma pergunta central: o que está sob o seu controle agora? Ao terminar sua rotina matinal, esse é o momento de responder com honestidade. Você não controla o humor de ninguém, o trânsito, as notícias do dia ou as surpresas que vão surgir. Mas você controla a forma como vai se posicionar diante de tudo isso. E aqui entra uma reflexão fundamental. A sua manhã não é o fim, é o aquecimento. Ela não existe para te fazer sentir especial, e sim para te tornar preparado. Então, antes de mergulhar nas tarefas, vale olhar para o dia como um campo de prática das virtudes que você escolheu logo ao acordar. Esse é o ponto em que você transforma a teoria em missão. Você pode, por exemplo, olhar para a agenda do dia e perguntar: onde vou precisar da minha coragem hoje? Em que momento a minha paciência vai ser testada? Qual situação de hoje vai exigir que eu pratique justiça e não apenas conveniência? Em vez de encarar os compromissos como obrigações chatas, você começa a vê-los como oportunidades concretas de aplicar aquilo que decidiu ser. Cada reunião difícil, cada conversa delicada, cada tarefa que você vinha adiando, vira um campo de treino. É assim que a rotina matinal deixa de ser um ritual isolado e se torna o motor da sua transformação. Também é aqui que entra um ponto que muitos negligenciam: a revisão breve. Antes de seguir o dia, vale fazer uma última checagem mental ou escrita. Se eu estragar tudo hoje, qual é o erro mais provável que vou cometer? E o que preciso lembrar para não me desviar do que eu escolhi ser? Esse pequeno exame final funciona como um espelho colocado na sua frente. Ele te impede de se enganar, achando que só porque fez uma rotina poderosa de manhã, já está imune a recaídas. Os estoicos não confiavam cegamente em si mesmos. Pelo contrário, sabiam que a vigilância constante é o preço da liberdade interior. Ao concluir esse processo, a sensação não deve ser de perfeição, e sim de prontidão. Você não sai da manhã como alguém que se acha invencível, mas como alguém que reconhece as próprias falhas, conhece suas virtudes e decidiu com firmeza em qual direção quer caminhar. Essa postura gera um tipo raro de paz. Não a paz de quem foge dos problemas, mas a paz de quem sabe que, seja lá o que o dia trouxer, vai enfrentar com dignidade. E quando você começa a repetir isso por vários dias, semanas, meses, a transformação deixa de ser teórica e se torna visível. As pessoas reparam, você repara, e o mundo à sua volta muda porque você mudou primeiro. Se esse caminho faz sentido para você, encare cada manhã como uma nova chance de recomeçar com lucidez, em vez de repetir o padrão de ontem. Sua evolução não depende de um grande evento milagroso, mas de pequenas decisões consistentes, tomadas principalmente quando ninguém está vendo, nas primeiras horas do dia. É ali que você deixa de ser refém do acaso e começa, de fato, a liderar a própria história. Tudo o que você viu até aqui te mostrou uma verdade que muita gente passa a vida inteira evitando encarar. A sua manhã é o espelho mais honesto de quem você realmente é, não de quem você diz que quer ser. A forma como você acorda, pensa, sente e age nas primeiras horas do dia revela se você está vivendo como o autor da própria história ou como alguém que só reage ao roteiro que o mundo empurra. E os estoicos nunca aceitaram viver como figurantes da própria vida. Eles usavam cada manhã como um campo de treinamento para se tornarem mais lúcidos, mais fortes, mais alinhados com seus próprios princípios. Quando você ancora sua identidade logo ao acordar, você deixa de ser alguém indefinido que torce para o dia ser bom e passa a ser alguém que decide quem vai ser diante de qualquer coisa que aconteça.
Quando mapeia seu inimigo interno, você abandona a ilusão confortável de que o problema está sempre lá fora e assume a responsabilidade madura de enxergar onde você mesmo costuma se sabotar. Quando pratica o silêncio ativo, você aprende a não ser um fantoche dos próprios pensamentos e emoções, criando o espaço necessário entre estímulo e resposta. Quando usa o movimento como declaração, você prova para si, com o próprio corpo, que é capaz de fazer o que é difícil mesmo sem vontade. Tudo isso, somado, cria um tipo de pessoa que não depende de sorte, motivação ou circunstâncias perfeitas para evoluir. A verdade é que a maioria vai assistir algo assim, sentir um impacto momentâneo e seguir a vida exatamente igual. Vai acordar amanhã, pegar o celular, entrar no piloto automático e repetir a mesma sequência de micro-traições consigo mesma. E é justamente aqui que a sua escolha se torna definitiva. Você pode ser mais um que coleciona boas intenções, ou pode ser um dos poucos que transforma a intenção em prática diária. Não com mudanças gigantescas e impossíveis, mas com 4 rituais simples, consistentes, inegociáveis. Porque é isso que diferencia quem fala de mudança de quem realmente muda. Se esse conteúdo te despertou para algo que você já sabia, mas ainda não estava vivendo, faz o seguinte: escolhe um desses rituais para começar amanhã cedo. Só um, mas leva a sério. Depois volta aqui e compartilha o que mudou na sua manhã e na sua cabeça. Deixa o like para esse tipo de mensagem alcançar mais pessoas que precisam dessa virada. Se inscreve para continuar recebendo conteúdos que vão te cutucar nesse caminho de evolução real. E compartilha com alguém que você sabe que está preso na própria rotina. Pode ter certeza. Quando você muda suas manhãs, você não está só mudando um hábito, está mudando a direção inteira da sua vida.